Boa tarde, irmãs. Mais uma vez, a paz do Senhor a todas. Bem, vamos introduzir um pouquinho aqui o que hoje nós vamos falar, né? O que o Senhor colocou no coração. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as distorções cognitivas, certo? Que nós vamos ver lá na frente, que são padrões de pensamentos errados, certo? Bom, então hoje nós vamos aprender a como identificar esses tipos de pensamentos, certo? E nós vamos poder perceber acerca do nosso pensar. O que é pensamento para vocês? O que é que vocês pensam sobre pensamento, um conceito de pensamento? É tudo aquilo que vem, né? Toda aquela informação que vem até nós, a nossa mente, ao nosso pensar, certo? São informações rápidas, é o nível mais superficial que nós temos da nossa cognição. Quero até aproveitar e abrir uma brechinha aqui para a gente falar sobre cognição, certo? O que é cognição? É todo o processo de aprendizado, né? Nós transformamos a informação como aprendizado, certo? Todo o processo aí da nossa mente, de atenção, de compreensão, de avaliação, tudo isso é cognição. Mas toda vez que nós falarmos aqui de cognição, nós vamos estar nos referindo a pensamento. Por quê? Porque nós três psicólogas, nós seguimos uma linha teórica, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, certo? A psicologia tem outras linhas teóricas, algumas já bem conhecidas, né? Psicanálise, humanista, junguiana, tem diversas outras, Gestalt terapia, mas a que nós escolhemos é a TCC, terapia cognitivo-comportamental, certo? E eu vou falar um pouquinho, sobre uma premissa central, né, da TCC, que é o modelo cognitivo, que está relacionado, os nossos pensamentos, eles estão relacionados às nossas emoções, ao nosso comportamento e, consequentemente, às reações fisiológicas. Então, essas instâncias, elas estão diretamente ligadas e uma interfere na outra, sendo que a gente dá uma prevalência maior ao pensamento, à nossa cognição. Tudo aquilo que a gente pensa influencia no que a gente sente e vai influenciar como a gente se comporta. E aí, em alguns momentos, consequentemente, nas reações fisiológicas, que às vezes, né, taquicardia, nervosismo, sudorese, enfim, essas são as reações fisiológicas, certo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa aqui? Não? Bom, então, né, vamos só voltar um pouquinho acerca da questão do pensamento, certo? Como a gente estava falando, esses pensamentos, eles são nada mais, nada menos do que a interpretação que nós damos a uma avaliação que nós fazemos. Então, isso sempre está dotado de algo pessoal, que isso aí são crenças e valores que nós carregamos. Nós não vamos aprofundar sobre isso, sobre essas crenças, esses valores, mas todos nós temos algumas que nos regem, certo? E por isso, nós pensamos da forma como nós pensamos. Então, as distorções cognitivas, elas surgem através dos pensamentos automáticos, que são os pensamentos mais superficiais da cognição. A grosso modo, falando aqui, só para a gente entender, se a gente pegar uma figura de um abacate, tem a casca, tem a polpa e tem o caroço, né? O caroço está ali as nossas crenças centrais, aquilo que nos rege diretamente. A polpa estão as intermediárias, e a casca, que são esses pensamentos automáticos, que são esses pensamentos rápidos, imediatos. Agora, nós estamos tendo diversos pensamentos desse nível. Então, todos esses pensamentos, uma besteira que você pense, digamos assim, poxa, hoje eu estou nervosa, vem através de alguma crença, de algum valor seu, daquilo que você internalizou, não é aleatório, é através de alguma coisa. Certo? Se eu perguntasse aqui, se eu desse um exemplo para vocês, né, digamos aqui, vou dar um exemplo, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, enfim, meu irmão, tem o costume de chegar do trabalho, da escola, da faculdade, todo dia às 18 horas. E hoje, já são 20 horas e ele ainda não chegou. Então, nós temos 4 alternativas. A primeira, teve algum problema no trabalho, teve que se envolver lá, ficou lá mais um pouco.
A segunda, teve uma grande dificuldade, né? E aí ele não conseguiu sair. A terceira, né, se for para um esposo, enfim, tá, ele está me traindo. A quarta, teve um acidente sério de carro, e aí aconteceu alguma coisa, ele está debilitado. Ah, sim, só queria que as irmãs levantassem rapidinho, não precisa falar não. Quem se identifica aí com a primeira ou a segunda opção? Primeira ou a segunda? Quem se identifica com a terceira ou com a quarta? Bom, então, normalmente, quando a gente se identifica com a terceira ou com a quarta, é porque a gente está tendo um pouquinho da nossa percepção alterada, né? Então, a gente está tendo uma tendência para ter distorções cognitivas. Deixar bem claro que todos nós temos distorções. Qualquer pessoa que você imaginar, mais culta, a mais inteligente, ou aquela que não tenha também conhecimento nenhum, todo mundo tem algum nível, mas todos nós temos. Por isso que é de suma importância hoje nós estarmos aqui. Eu também creio que eu vou aprender muito com minhas colegas e com vocês, certo? Porque todos nós temos. E o mais importante que nós queremos aqui nesta tarde, neste dia, é que o Senhor, Ele possa colocar em nossos corações a lente do Espírito, para que a gente enxergue, né, como identificar esses pensamentos errados, essas distorções, para que a gente possa tratar, porque só assim a gente consegue. O nosso objetivo nessa tarde, né, no Senhor é esse. Amém? E aí eu queria saber se algumas irmãs estão com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Pode perguntar, né? Eu falei que atrás, todo mundo fica atrás do pensamento, existe uma crença, todo mundo tem crença. Sim, sim. Mas com adoecimento, quando adoecido, né? Tem uma crença, aí vai aflorar aquele pensamento. Sim. Mas é uma crença dela, né? Sim. A base do distorcido, pode ser distorcido com relação a trabalho, pode ser distorcido com relação a chegar no lugar que eu falo com você. Aí você vai sair, a pessoa gosta de mim, então é um pensamento distorcido com relação à rejeição. Sim. Então, o seu pensamento está ligado à sua crença. Exato. Isso pode ser, né? Sim, sim. Uma linha que vai todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas, na realidade, assim, é porque é um assunto, crença é um assunto bem denso, bem complexo, mas todos nós temos. Temos 3 principais crenças, que é desamor, desvalor e desamparo. Uma dessas, normalmente, nós carregamos, né? Nós temos. Lógico que algumas com uma proporção maior ou menor, todo mundo tem. Às vezes não é disfuncional, ao termo de ser patológico, ou porque já foi tratado, ou porque você trabalha, mas temos. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu tenho uma crença, que é a crença do desamparo. Aos 6 meses, meus pais separaram, meu pai abandonou a família, e essa crença me regeu por muito tempo. Hoje, até o dia de hoje, muitas vezes ela é acionada, e aí eu vou lá me lembrar quem eu sou no Senhor. Eu fui curada, né, através também de terapia, mas em primeiro lugar foi quando de fato eu entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não, né? Aquela criança lá já foi, hoje aqui é um adulto saudável, então eu não posso permitir mais que isso esteja me regendo. Né? Então, muitas vezes, situações que vão acontecendo, isso quer ser acionado em mim. Mas aí eu vou lá e digo para mim mesma o valor que eu tenho no Senhor, o quanto o Senhor me ama, o quanto eu sou amado, o quanto eu sou valorizado, o quanto eu sou importante. Né? Então, sempre, isso nunca vai sair de mim, essa crença ela nunca vai sair, ela sempre vai estar aqui, mas quando a gente identifica e trata, é como se assim, chegou aqui agora mesmo, às vezes imediato eu consigo estar fazendo, né, uma reconstrução, que a gente chama de reconstrução cognitiva. Às vezes eu consigo de imediato, às vezes eu não consigo, me gera dor, me gera sofrimento, me gera angústia, mas quando a gente consegue identificar e a gente vai logo contra esses, né, sintomas aí da relação que a gente falou, pensamento, emoção, comportamento e reação fisiológica, eles vão amenizando. Amém. Certo? A gente vai ver ao longo aqui, mas o primeiro passo é você conhecer, identificar que isso está fugindo do padrão. Você está interpretando algo que ainda não é concreto, não está concluso. Seu esposo, seu filho, seu pai não chegou em casa ainda para você ter certeza do que aconteceu. Então, são hipóteses. É a interpretação que você dá sobre essa situação. Primeiro passo.
E essa interpretação que você dá sobre a situação vem de lá dos seus valores, das suas crenças que estão internalizadas. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, identificar isso. E, posteriormente, aí nós vamos, né, lógico, através na terapia fica mais fácil porque a gente conduz, a gente vai reorganizando esses pensamentos aí, fazendo com que, né, vocês questionem os pensamentos de vocês, que a gente também utiliza um termo que é metacognição, que é pensar em cima desse pensamento, que a gente faz, né, algumas vezes aí. E depois, se você quiser compartilhar também aquele pensamento, né, que você falou aqui com as irmãs, porque tudo que for, irmãs, aqui para edificar, a gente, agora sempre todo mundo muita vontade aqui, né? Aquilo que vocês se sentirem à vontade para falar, podem falar, mas se for para edificar, depois a gente fala. Se for para edificar as vidas, é importante, né? Por exemplo, para mim, antes isso era um motivo de dor, eu falar isso, que eu fui abandonada, porque eu fui abandonada pelo meu pai. Eu não tenho como, né, não negar isso. Mas eu superei, né? Essa foi uma opção dele, uma escolha dele, não foi minha. E eu tenho que seguir a minha vida, eu preciso, né? E no Senhor eu sou amada. E aí a gente começa a observar diversos fatores que acontecem na nossa vida, para que o Senhor ele abençoe de outra forma, até inclusive fora aí, né? Fora e dentro ao mesmo tempo da ciência da psicologia. Mas assim, eu não tive a figura paterna, mas o Senhor me abençoou com duas mães maravilhosas que me suprem em todas as minhas necessidades. Eu nunca me preocupei no cuidado dos meus filhos, se faltasse uma babá, se faltasse uma pessoa, nunca me preocupei. Em todos os momentos, qualquer evento, qualquer viagem, qualquer programação, eu não me preocupo com absolutamente nada, porque eu sei que eu posso contar com elas. Então, que presente, que privilégio, né? Maior do que esse. E hoje, graças a Deus, eu também sou curada com relação ao meu pai. Né? Antes eu tinha alguns receios, algumas dores. Hoje não. Amor é algo diferente, porque amor a gente constrói, né? É junto, é a consciência. Mas o que assim, for necessário, se ele precisar de mim, estarei disposta a servir, a ajudá-lo, né? Mas, enfim, curada. E a gente precisa ir nesse processo. Agora, isso não quer dizer, porque eu fui curada, que eu não sinta ou que eu ainda não carregue esse valor, certo? Amém. Isso é assim, bem positivo. Na visão, né, espiritual, é algo mais concreto realmente a seguir. Agora, é lógico que dentro da ciência da psicologia, a gente aplica também algumas técnicas no sentido, nós trabalhamos sempre com a verdade, né? A gente nunca vai trabalhar fora da verdade, digamos, com fatos concretos do que se tem. Se for uma situação de algo pior ou difícil, a gente vai trabalhar em cima disso, porque é a realidade que a gente tem. Agora, nosso grande diferencial no Senhor é esse, né? É aquilo que o Mano já falou. Imagine, no meio da guerra, como é que você tem paz? Tem como? Só no Senhor. Em outro lugar não tem como, não é verdade? Então, é mais ou menos assim. A psicologia trabalha com essa verdade, mas no Senhor nós temos esse grande diferencial. Amém? Então, irmãs, essa é a primeira parte, nós vamos apresentar, passar para Esther.